Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Diego e você está no Manual da Room. E a pedidos de alguns de vocês, eu tô retornando para esse canal, trazendo novos tutoriais. E a gente vai começar com uma série de vídeos sobre o PCSX2, que é o emulador do PlayStation 2. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer a base, instalar, configurar todinho. E aí nos próximos vídeos eu vou trazer as próximas opções que vocês podem fazer dentro desse emulador, tá? Então vão ser vídeos mais curtos. Primeiro de tudo, vamos instalar o emulador. Tudo vai estar na descrição para vocês, sem anúncios, sem esse negócio de ficar esperando 5 segundos. No site do PCSX2 vocês têm duas opções, a Latest Stable e a Latest Nightly. O que muda é que essa é a versão de testes e essa é a versão padronizada do jogo. Eu gosto de usar a versão de testes porque ela sempre vem com a última atualização do emulador. O segundo link é das BIOS. Eu sei que é muito chato ter que ficar indo em site e baixar BIOS, às vezes vem com vírus, então eu vou deixar um link meu, do meu próprio Google Drive pessoal para vocês, que são as BIOS do PlayStation 2, e vocês vão ver que não são só 3 como bem de padrão, aqui tem todas as BIOS dele. E o jogo, eu vou deixar pra vocês o Rooms Fan, que é o site que eu gosto de usar. Vocês vão vir aqui em Rooms, vão vir aqui em PlayStation 2, selecionar o God of War, vocês vão vir aqui em Rooms, descendo aqui pra baixo na parte da Sony, vocês vão clicar em PlayStation 2, e aqui tem os jogos que vocês podem escolher o que vocês quiserem. Eu vou usar como exemplo o God of War 2, seleciona o nome, vem aqui em Download Room, e aqui embaixo vai ter todas as versões. Para quem utiliza Retroativement, presta bem atenção nessa dica que eu vou dar para vocês. Cada jogo tem uma versão do país dela. Então vocês vão abrir o Retroativement, ele vai abrir dessa forma. Vocês vão selecionar aqui o Search, vir em Jogos e pesquisar o nome do jogo. God of War 2. Desça um pouquinho aqui, ó, recursos essenciais. Clique em hashes de jogos suportado e ele vai falar qual jogo, qual formato de jogo que aceita o Retroativement. Então, God of War 2 é a versão americana, tá? Então vocês vão baixar aqui a versão USA. Por quê? Se você baixar as outras versões, as conquistas não vão funcionar, porque não tem suporte, tá? Então sempre presta atenção nessa parte. Esperou 7 segundinhos, só clicar em Download Now, vai baixar o arquivo. Quando baixar o arquivo, vocês extraem ele e aí vai vir a ISO. Então a gente já tem as três partes principais, o jogo, a BIOS e o emulador. Vamos para a parte de instalação. Eu recomendo muito que vocês façam uma pasta para cada um dos seus emuladores. Eu tenho essa daqui que eu deixo separadinho. Deixa a parte da ISO, tá? Então lembra, quando vocês baixarem o seu jogo, ele vai vir em formato zip, é só vocês extraírem que ele vai vir em formato ISO. E aqui embaixo é onde eu vou colocar o resto. Então primeiro, vamos extrair a pasta da BIOS. Vamos extrair aqui. A gente já pode apagar esse zip. E aqui nós temos as BIOS, tá bom? Vocês vão ver que vai ter que abrir a pasta primeiro, porque já vai ter outra pasta BIOS dentro. Então vocês vão copiar essa pasta que está dentro aqui da pasta BIOS e dar um Ctrl V. E aí já vai estar tudo aqui. Se não, quando vocês abrirem as configurações, não vai aparecer nada. Feito isso, nós temos também o emulador de PlayStation 2. Então vamos arrastar aqui para dentro da nossa pasta separada e vamos extrair para... Feito isso, vamos clicar duas vezes aqui com o botão esquerdo e vamos clicar aqui nesse PCSX2 QT. E chegamos na parte de configurações do nosso emulador. Primeira parte, o idioma. Segundo é o tema. Eu gosto muito desse tema aqui, ó, AMOLED. Fica todo preto, acho bem legal. E ativa as atualizações automáticas. Próximo é a parte das BIOS. Vocês vão clicar aqui em explorar e vai abrir essa pasta aqui do seu emulador. Lá nos downloads, vocês vão pegar essa pasta que vocês extraíram das BIOS e vão jogar aqui dentro. Aperta Ctrl X para recortar, Ctrl V para colar e clique em selecionar pasta. Prontinho. Agora nós temos todas as BIOS do PlayStation 2. Lembra que eu falei para vocês que são todas? São todas mesmas, desde a versão 1.0. Selecionem aqui a versão americana ou a europeia e coloquem em próximo. A terceira opção é a parte das ISOs. Então vocês vão clicar aqui em adicionar e vão selecionar a pasta onde vocês estão colocando os seus jogos. Coloque em sim, prontinho, clique em próximo. O controle a gente vai fazer depois. Próximo e concluir. Aqui ele já vai carregar para vocês todas as ISOs que vocês baixaram. E aqui vocês podem ver que elas não têm as capas. Então vamos fazer as capas em 3D de todos esses jogos de forma automática agora. Na descrição eu vou deixar para vocês um link do Gift Hub, tá? Que é esse aqui. Vocês vão descer um pouquinho aqui para baixo e vão ter esses dois links. Vocês terão a opção do link para as capas em 2D, que são as default covers, e as capas em 3D. Vocês vão selecionar aqui nesses dois quadradinhos, volta para o jogo, para o emulador, vem aqui em ferramentas e baixador de capas. Nessa parte desse quadrado cinza, vocês vão dar um Ctrl V e colocar em iniciar. E prontinho. Agora é só vocês esperarem e quando ficar 100%,
vocês vão perceber que todos os jogos aqui vão ter as capas em 3D de forma automática. E o que é legal é que quando você baixar um jogo novo, ele vai vir sem a capa, mas quando você abrir esse baixador de capas, o link já vai estar colado, tá bom? Então é pra vocês terem uma noção de como faz pra colocar as capas em 3D, fica muito mais bonito. Agora, prosseguindo o nosso vídeo, indo pra parte de gráficos, nós vamos clicar na API gráfica e você vai selecionar ou o DirectX 3D 11 ou o Vulkan, tá? Para quem tem AMD, normalmente o DirectX 3D ele tá saindo melhor. Eu tenho RTX, eu tô gostando também de usar ele mais do que o Vulkan, mas depende muito do jogo. Em adaptador a gente vai colocar nossa placa de vídeo, tá? E aqui eu vou abrir um jogo pra gente fazer as configurações junto. Muito bem, pessoal, então voltando aqui, eu coloquei o God of War como um exemplo pra gente poder configurar, o God of War 1. Vocês podem ver que ele tá com os gráficos do PlayStation 2, aquela coisa linda, tudo de pixelizado, e a gente vai reconfigurar ele todinho do zero, tá? Então, como a gente estava nas configurações gráficas, vamos começar aqui na parte da tela, tá? Então, primeiro, proporção de tela, pra quem tem o Ultra Wide, vocês podem colocar aqui na 16:9, podem colocar em ajustar a tela. Quando vocês fazem isso, é que o jogo tá pausado, ó, ele já ajusta a tela pro tamanho correto, tá bom? Então, ó, vai muito do que vocês acharem mais legal. Eu sempre deixo aqui no 16:9 para ele não ficar também tão largo, tá bom? Vou até diminuir aqui um pouquinho o tamanho da tela do God of War pra gente ver junto. Na próxima parte, aqui embaixo a gente tem um filtro linear. Eu gosto de deixar ele no nítido, vocês podem ver que ele dá uma diferença boa, ele deixa realmente os gráficos mais nítidos, tá bom? E em desentrelaçamento eu não tenho costume de mexer, certo? Aqui a gente pode aplicar o patch de widescreen, para quem tem a tela do widescreen, ela fica bem melhor do que só você colocar a opção. E aplicar os patches de anti-entrelaçamento. Vamos seguir aqui agora para a parte de renderização. E é aqui onde a gente começa a pesar o emulador. E aqui a gente tem a parte de resolução interna. Aqui é os gráficos do jogo, tá bom? Então ele vem nativo do PlayStation 2 e você pode ir aumentando. Vocês podem ver que conforme eu vou aumentando, o jogo ele vai ficando mais bonito, tá? Só que existe um ponto que eu sempre parei pra pensar. A partir aqui do 7x, já não muda muita coisa não. É muito sutil e a maioria das vezes eu não vejo quase nada de diferença. Então eu tenho o costume de jogar o meu jogo no vezes 6. Tá? Porque pra mim no vezes 6 ele fica muito lindo, igual vocês viram aqui, fica bem legal e não pesa tanto no meu caso. Caso você tenha um PC mais fraquinho, tenta chegar aqui até o 3x, ele continua lindo, porque fica em 1080, mas ele não pesa tanto, tá bom? Então tenha uma ideia aí mais ou menos disso. Eu gosto de colocar aqui no 6x. Filtragem de textura, eu sempre deixo aqui em forçado, exceto sprites, tá? Filtragem trilinear, eu deixo aqui em trilinear PlayStation 2. Filtragem anisotrópica, eu deixo em x16. Essa parte aqui também pesa um pouco, então dependendo da sua configuração, diminua ou aumente. Aqui em Dithering, eu deixo sempre em forçar o 32 bits, tá bom? Mas você pode também estar deixando sem escalonamento. E a mesclagem de precisão, né, das texturas, eu não tenho costume de mexer. Por quê? Em alguns jogos, quando eu deixo no completo ou no máximo, ele começa a ter problemas gráficos, então eu sempre deixo no básico. Então essa é a parte principal das configurações gráficas do emulador. Temos aqui também a substituição de texturas. Caso você vá colocar as texturas em HD no seu God of War, vocês vão colocar aqui em carregar texturas, pré-cachê das texturas. E aqui ele já vai ter a pasta onde você vai colocar. Eu vou fazer um vídeo só ensinando vocês a fazerem isso daqui, tá bom? Pós-processamento. Aqui já é outro filtro que você pode colocar, ele também pesa um pouco. A gente tem a opção aqui do FXAA, que ele melhora um pouco a qualidade visual do jogo. E temos aqui o ajuste de nitidez. Ele tem apenas em resolução interna ou em redimensionamento de tela. Tá? Eu deixo aqui em resolução interna e essa é a porcentagem. Vocês podem aumentar e diminuir. Eu não gosto muito de deixar muito alto, porque eu acho que fica aquele efeito de nitidez muito forte, eu não acho que fica tão legal. E aqui embaixo nós temos os shaders de TV. Esses shaders aqui, eles são para deixar o seu jogo como se você estivesse jogando numa TV. Eu lembro que eu tinha uma que era exatamente assim, eu não tenho costume de deixar em nenhum. E o reforço de tonalidade é para vocês mexerem um pouco no brilho do jogo, na saturação, caso vocês queiram deixar ele mais colorido. Tá? E aqui é muito pessoal de cada um. E aí a gente vai agora para a parte dos controles. Então vamos aqui, fechar, vir aqui em configurações e controles. A parte dos controles ela é praticamente única aqui no PCSX2, são muitas opções. Eu vou trazer um vídeo depois ensinando vocês a como configurar, por exemplo, os volantes, as guitarras. Quando vocês abrirem a configuração, vocês vão vir aqui em
porta de controle 1 DualShock 2. Vocês vão selecionar aqui e colocar o DualShock 2, né, que é o controle, e vamos vir aqui em mapeamento automático. Eu uso o controle de PlayStation 4 e quando você seleciona, ele já mapeia tudo para você. Se por algum motivo vocês não tiverem o controle aqui no mapeamento automático, então vocês vão limpar o mapeamento e coloquem de forma manual. E aí também vocês vão conseguir. Uma outra dica bem legal é que se vocês virem aqui em configurações globais, vocês podem selecionar essas duas fontes aqui, ó. A fonte XL Input, ela dá suporte para os controles de Xbox, e a fonte DL Input, ela dá suporte para os controles que são mais antigos. Então, para quem tá com um pouco de dificuldade de jogar aí com esses dois tipos de controle, essa é uma dica bem legal para vocês. Feito isso, a gente também tem as teclas de atalho, caso vocês queiram mexer, né, e deixar a tela cheia com atalho, a velocidade dos frames, o sistema, os saves states, tem tudo aqui. Tá nas teclas de atalho. Eu tenho costume de mexer em algumas coisinhas também. Pessoal, nossa emulação tá praticamente pronta e a última coisa que a gente vai mexer é nas partes de conquistas, né? Para quem usa o Retro Achievements. Então, selecionando aqui na parte de conquistas, vamos aqui em ativar as conquistas, descer aqui um pouquinho e tem conta. Aqui vocês vão fazer login na conta de vocês e depois disso vocês vão colocar em login. Prontinho. Tirem o modo hardcore e pronto, você pode ver que até apareceu ali já, apareceu a quantidade de conquistas que tem o God of War 2. E aqui o nosso emulador ele está configurado. Então vou mostrar aqui um exemplo para vocês, o próprio God of War, que a gente acabou de configurar ele. Agora eu vou dar mais um exemplo para vocês de como deixar o jogo a 60 frames. Vocês podem ver aqui embaixo que ele está a 50 FPS e 50 de VPS. Então vocês vão vir aqui em configurações, vão vir aqui em emulação. E nessa parte exata aqui, vocês vão selecionar velocidade normal e vão colocar em 120% de velocidade. Feito isso, a gente vai fechar e vocês vão ver que o jogo ele vai ficar cravado em 60 frames. O jogo ele vai ficar um pouco mais rápido, mas ele vai ficar a 60 FPS. Então é assim que a gente faz, ó, para colocar o nosso God of War a 60 frames, tá bom? E aí vocês já vão ter uma noção da qualidade que ele fica agora. Tá? Então, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer outros vídeos ensinando vocês a fazerem outras coisas nesse emulador, tá bom? Como, por exemplo, a parte de colocar as texturas em HD, a parte de colocar save states, colocar cheats. E deixe aqui nos comentários o que mais vocês querem saber e quais são os emuladores que vocês querem que eu traga aqui ensinando vocês a baixarem dessa forma mais simples, igual eu sempre faço, tá bom? Senhores, muito obrigado por ter me acompanhado aqui. Eu sou o Diego e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual da ROM.